Querido, graça e paz, que Deus te fortalece, te dá alegria, paz e que o Espírito de Deus possa encher o seu coração de uma motivação maior, que você possa olhar para Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos olhar para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Em meio a esse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, as pessoas estão ficando mais desesperadas, as pessoas estão ficando mais angustiadas, mas esse é o tempo que você precisa olhar para o Senhor. Esse é o tempo que você precisa realmente colocar o seu coração em Deus e acreditar que Ele é poderoso para nos livrar deste mal, trazer bênção, trazer alívio e trazer um tempo de vitória para as nossas vidas. Que Deus te fortalece e que você cresça nele cada dia e para o nome dele ser exaltado. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que você possa abrir o seu coração e entender que Deus ainda está falando. Deus não parou de falar. Deus ainda está falando. E Ele quer falar ao teu coração nesta noite. Ele quer trazer ao seu coração alento, paz, confiança. Ele quer trazer ao seu coração paz, alegria. Deus quer ministrar à sua vida esta verdadeira paz que Ele tem. Aqui, no capítulo 126 de Salmo, é um salmo que nós olhamos aqui quando o povo do Senhor é liberto, quando o Senhor entra com providência. Outrora o povo de Israel estava cativo, e quando eles estavam cativos, eles estavam sem esperança, eles estavam sem nenhuma expectativa. Mas houve um tempo que o próprio Deus colocou no coração deles uma motivação, Deus colocou no coração deles um propósito de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, e Deus então entra com a providência. Sempre é assim, quando o homem ele começa a buscar o Senhor, quando o homem aproxima-se de Deus, Deus aproxima-se do homem. Na verdade, que Deus ele não se distancia de ninguém. A vontade do Senhor é libertar o homem, é salvar o homem, é trazer o pecador para a presença dele. A gente encontra lá em Gênesis, quando Adão ele peca, Deus não vira as costas para Adão, Deus não abandona Adão, Deus vai ao encontro do homem perdido, Deus vai ao encontro do homem caído. Não é diferente em relação a você, não é diferente em relação a tantas outras pessoas. Ainda que o homem esteja nos seus deleitos de pecado, distante de Deus, Deus sempre está com os braços estendidos para resgatar o homem, para salvar o homem, para ensinar o homem a entender o amor dele. Então a gente vê tantas pessoas falando, o pecador, Deus chama o pecador, Deus chama aquele que está doente, Deus chama aquele que está extraviado, perdido, sem esperança. A Bíblia diz que ele veio para os doentes, não para os sãos. O são não necessita de médico, e sim os doentes. Então houve um tempo que o povo de Israel estava cativo, sem esperança, sem paz, e o próprio Deus coloca no coração deles um desejo de buscar o Senhor, um desejo de olhar para Deus. É o que nós precisamos fazer nesse tempo que nós estamos vivendo. Olhar para o Senhor, buscar o Senhor, depender dele. Nós estamos meio um tempo difícil, que é a epidemia, e o povo está preocupado. Nós estamos vivendo um tempo de quarentena, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão falando mais em Deus, as pessoas estão mais cordatas. Isso é para permanecer. Isso é para permanecer na sua vida. Talvez isso é uma oportunidade que Deus está te dando para você conhecer Ele, para você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não é ter Ele nesse momento para um alívio, não é ter Ele nesse momento simplesmente para uma ajuda, para um favor, mas é entregar o seu coração a Ele, é entregar a sua vida a Ele. E muitas das vezes, alguns cristãos se tornam hipócritas.
né? Busca o Senhor quando precisa, e quando tudo está bem, abandona Jesus. Busca o Senhor quando precisa do favor de Deus, e quando Deus usa a igreja, Deus usa o irmão, Deus usa o missionário, Deus usa o pastor, e quando a tempestade passa, que é o momento dele glorificar a Deus, que é o momento dele prestar um culto de gratidão ao Senhor, ele abandona o Senhor. Tudo agora cessou, tudo está ótimo, tudo está bem, agora eu não preciso mais de Deus. Querido, Deus não é mercadoria. Deus é um Deus que te criou, é um ser poderoso, é um Deus que está acima de todas as coisas. E Ele te comprou com preço de sangue. O seu valor é preço de sangue. E aí você precisa entender isso e permanecer buscando o Senhor. A Bíblia diz aqui no Salmo 126 algo muito lindo da parte de Deus para as nossas vidas. A gente pode aprender sim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam em Sião, estava com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico entre as nações dizia: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Querido, olha o que a Bíblia está falando. Quando o povo estava no cativeiro, sem alegria, sem paz, sem prazer, sem sonho, o Senhor traz eles de volta. O Senhor liberta eles do cativeiro. O Senhor liberta eles da escravidão. E eles passam agora a caminhar. Interessante que a Bíblia diz que ele está com quem sonha. Eles não estão acreditando no livramento. Eles não estão acreditando que o Senhor tirou eles daquele jugo pesado, eles estão com quem sonha. Aí a Bíblia diz que a boca deles se encheram de riso, e as nações diziam: olha, grandes coisas fez o Senhor a este. É um momento do Brasil curvar diante do Senhor, é um momento de você como cristão curvar diante de Deus e falar: Senhor, eu dependo de Ti, não é só nesse momento de quarentena, eu dependo do Senhor por toda a minha vida, e eu preciso entregar a minha vida ao Senhor, eu preciso depender do Senhor a todo momento, a todo instante. Esse é o tempo, querido, de você parar um pouquinho e entender quem é Deus para você. Quem é Deus para você? Ele não é um Deus de autoajuda, mas Ele é um Deus de libertação. Ele é um Deus que te ajuda e te liberta. Ele é um Deus que te ajuda e te auxilia. Ele é um Deus que enviou o seu Filho para te resgatar. Deus enviou Jesus para te resgatar. Não para você simplesmente, quando precisar, buscar Ele, mas para você colocar a sua vida na dependência dEle, para você entender que você precisa ser um adorador, que você precisa entregar a sua vida a Ele e falar: Senhor, eu quero te adorar dia após dia, faz da minha vida a tua vontade. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam em Sião, o povo estava cativo, o povo estava amarrado, o povo estava decepcionado, sem esperança, mas o Senhor fez eles sair do cativeiro, o Senhor libertou eles do cativeiro. Qual cativeiro você está vivendo nesse dia de hoje? Talvez você está vivendo um cativeiro emocional, um cativeiro que muitas das vezes do medo, um cativeiro do desespero. Talvez você está nesse cativeiro. Talvez você tenha vivido tão tensamente que você tem falado o que vai acontecer depois desse período de quarentena, o que vem para frente. Eu estou desesperado, querido. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Tenha esperança em Cristo. Confia no Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca o Senhor e você coloca a sua dependência no Senhor, Ele vem com resultado positivo para a sua vida. O Senhor, Ele sempre vem com resultado positivo. Deus não vai nunca decepcionar você. Deus nunca vai deixar você frustrado. Deus nunca vai deixar você meias perdida, não. Deus vai trazer o caminho certo para você. Deus vai trazer a direção certa para a sua vida. Mas aí você precisa parar e entender. Eu preciso da libertação do Senhor.
Você precisa entender que você está no cativeiro. E se você está no cativeiro, você precisa de libertação. Você precisa ser liberto desse cativeiro. Às vezes o cativeiro do medo, da ansiedade, o cativeiro da incredulidade. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Para com isso. Creia no Senhor. Agora que é o momento de você olhar para Jesus. Agora que é o momento de você depender do Senhor. Mais que nunca, você precisa agora ter um desejo no seu coração de ter uma experiência pessoal com o Senhor. É você e Deus agora, é você e a palavra, é você e o Espírito Santo, é Deus agora querendo ver você realmente desenvolver a sua fé nele, ter uma experiência pessoal com ele. Para lá na frente, você não ficar com quem sonha, mas para que os sonhos de Deus e a realidade de Deus se concretize na sua vida, se cumpre na sua vida. Esse é o tempo, meu querido, de você abrir o seu coração e entender que Deus, Ele é mais na sua vida. Hoje, nós podemos conversar e nós podemos ouvir as pessoas. As pessoas estão desesperadas. E você, como cristão, como está seu coração? Como está a sua fé? Como que você tem vivido esses dias? Tem alguma coisa tirando a sua paz, tirando a sua alegria? Olha para Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos lançar toda a ansiedade sobre o Senhor e Ele tem cuidado de nós. Lança a sua ansiedade, a ansiedade que está no seu coração, na sua mente, lança sobre o Senhor. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele trazer paz ao seu coração. Deixa Ele trazer o refrigério à sua alma. Não precisa você entrar em desespero, crer no Senhor. O interessante é que esse é o tempo que Deus quer ver aonde está o seu coração. Esse é o tempo que Deus quer ver aonde está o coração de muitas pessoas. Esse é o tempo de Deus ver o coração de muitas pessoas que se diz cristão, que se diz servir a Deus. Esse é o tempo. E você precisa firmar o seu coração nesse tempo, aproximar de Deus, para que você não venha cair no esfriamento espiritual. Talvez essa quarentena, para muitos pode ser um momento de calor, um momento que muitos vão se aproximar de Deus, que muitos vão se arrepender, que muitos vão realmente conhecer que precisa reconciliar com o Senhor. Mas esse período de quarentena também pode ser um perigo para a sua vida, que você venha entrar num período de esfriamento espiritual. Se distancia das irmandades, distancia da igreja, distancia das escrituras, distancia da oração, distancia de tudo aquilo que Deus tem plantado no seu coração e ministrado em sua vida, e você começa a esquecer da palavra do Senhor e começa a viver uma outra vida. Começa a viver um outro tempo. Cuidado com esse tempo de quarentena. Cuidado com esse tempo. Que esse tempo de quarentena seja não para você voltar ao cativeiro, mas para você reconhecer: o Senhor me tirou do cativeiro. O Senhor me tirou, o Senhor me resgatou. E eu não posso voltar para o cativeiro. Eu não posso retroceder. Toma cuidado, querido. Deus está falando com você agora. Aonde está o seu coração? Seu coração precisa estar aquecido com uma palavra de Deus. O seu coração precisa estar aquecido com as promessas do Senhor. Você precisa, nesse momento de quarentena, entender que você não pode regressar ao cativeiro, que você não pode regressar ao cativeiro, mas que você precisa permanecer firme na presença daquele que te chamou. Quem te chamou foi o Senhor. É um tempo que você está sendo passado por um teste. É um tempo que todos nós estamos passando por um teste. E esse teste vai chegar ao final. E quando chegar ao final, você precisa ser aprovado e não desaprovado como cristão. Mas, infelizmente, muitos cristãos vão ser desaprovados. Muitos vão aproveitar esse tempo de quarentena, distanciou da igreja, distanciou da palavra de Deus, distanciou da oração, da intercessão, e muitos vão dar lugar à carne, ao inimigo, à bebida, a tantas coisas que não agradam a Deus. Você precisa ter cuidado. Você precisa ter cuidado.
Agora que o Espírito Santo vai levar você a entender e meditar nas palavras que Deus ministrou ao seu coração há uns tempos atrás. E você precisa valorizar a palavra de Deus. Você precisa colocar a palavra do Senhor no teu coração. O salmista Davi, ele disse isso que é muito importante e serve para a sua vida nesse dia de hoje. Escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para que eu não peque contra ti. Quando você coloca a palavra do Senhor no teu coração, você vai ter mais temor, você vai ter mais confiança no Senhor, você vai entender que você precisa depender mais de Deus. Não confiar no braço forte do homem, não confiar no dinheiro, não confiar em cavalo, mas confiar no Senhor. O salmista, ele diz isso. Muitos confiam no seu braço forte em cavalo, mas nós fazemos menção no nome do Senhor, querido, que você possa colocar essa palavra no teu coração e ser despertado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus venha trazer ao seu coração alegria e que você seja despertado pela palavra de Deus para permanecer na presença do Senhor. Não regresse ao cativeiro. Talvez nesse período de quarentena, muitas pessoas vão chamar você para regressar ao cativeiro. Vamos regressar ao cativeiro, vamos regressar o tempo antigo. Vamos experimentar algumas coisas do passado. Você precisa estar na palavra do Senhor e nela meditar dia e noite. Porque quando você está na palavra do Senhor e você medita nela dia e noite, você vai ser comparado à árvore plantada junto ao ribeiro. É no tempo certo que você vai frutificar. Talvez esse tempo de quarentena você não vai dar fruto, mas você precisa entender que no tempo certo, hoje você está sendo regrado, você está sendo tratado, você está sendo lapidado e você precisa entender que Deus está falando com você. E no tempo certo você precisa frutificar, é no tempo do Senhor. A Bíblia diz, no tempo certo darão seus frutos. É no tempo certo que você vai frutificar, querido. Permanece na presença do Senhor, permanece meditando a palavra, permanece orando, permanece em temor, não dá o seu ouvido a palavras negativas, a palavras de incredulidade, não dá os seus olhos a olhar pelas coisas que estão acontecendo e você entrar em desespero e esmurecer na fé, não, você não pode andar segundo o que você está vendo, mas você precisa andar pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o justo, ele anda e vive pela fé, e se ele recuar, disse a palavra do Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Deus quer ter prazer em você, mas você precisa fazer o quê? Permanecer na presença dele. Seja, querido, este homem, seja esta mulher, seja esse jovem que olha para o Senhor, que nesse domingo você possa orar ao Senhor, pedindo Deus graça, pedindo ao Senhor misericórdia. Que nesse domingo você possa realmente entender, Senhor, estou iniciando uma nova semana e que essa semana seja novidade para a minha vida. Que essa semana seja a semana que eu venha receber uma boa notícia e que eu venha também dar uma boa notícia. Que eu possa ser um agente de levar notícia boa. Que eu possa ser um agente de levar palavras que promovem edificação, que promove alegria em meio a esse tempo de quarentena. Que eu possa ser um canal de Deus, usado por Deus para abençoar pessoas, para falar palavras que traz paz, que traz esperança. Querido, enche o teu coração da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquilo que a boca fala é que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, estiver cheio de paz, estiver cheio de esperança, você vai falar da palavra de Deus, você vai falar de paz e você vai falar de esperança. Então esse é o momento que você precisa buscar a palavra do Senhor e colocá-la no seu coração. Quando você encontrar com aqueles que estão desesperados, com aqueles que estão desanimados, com aqueles que estão frustrados, você vai ministrar uma palavra de paz, você vai ministrar uma palavra de alegria, você vai ministrar uma palavra que desperta a ele entender que Deus está no controle de todas as coisas.
Essa epidemia não tirou Deus do controle, não tirou Deus do centro. Deus ainda está no centro, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Esse é um tempo que Deus está levando você a entender que Ele é Deus e que Ele precisa ser exaltado e que você precisa tirar um tempo e se humilhar diante dEle e falar: Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor, exclusivamente o Senhor, e a minha vida é sua e eu preciso aprender a prestar ao Senhor um culto vivo, eu preciso aprender a prostrar diante do Senhor e te adorar em espírito e em verdade. Esse é o tempo. Não é o tempo de você recuar, mas é o tempo de você aproximar do Senhor e falar: Deus, me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Me ensina. A Bíblia fala para você, querido, que você precisa entender esta posição de Deus para a sua vida. É você abrir o seu coração e falar: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Agora, esse aproximar de Deus e falar: Deus, eu preciso do Senhor. Não é você aproximar de Deus com medo de morrer, com medo de ficar doente, porque um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer. É realidade. Se você não for arrebatado, você vai morrer. Mas aproximar do Senhor não com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo de você fechar a sua empresa, com medo de faltar o pão, de faltar o dinheiro. Não é esse medo. Você não pode ter esse medo, na verdade. Você tem que aproximar do Senhor. Você tem que buscar o Senhor. Porque Deus enviou Jesus para te salvar. E você precisa primeiro conhecer a pessoa de Cristo. Conhecer Jesus. É entender quem Ele é para você. O que Ele te oferece. Aproximar do Senhor com esse objetivo. Porque nesse tempo de quarentena, nesse tempo de epidemia, muitas pessoas estão querendo se aproximar de Deus. E estão se aproximando de Deus. Estão jejuando, estão orando, estão cantando, estão colocando música evangélica no seu carro, na sua casa. Estão colocando oração. Deus não é amuleto. O evangelho não é amuleto. As músicas evangélicas não é amuleto. As músicas religiosas não é amuleto. Você precisa aproximar de Jesus. Conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas que estão usando o cristianismo como amuleto. Depois que passar, abandona tudo, esquece. Esquece de Jesus, esquece de orar, esquece de louvar a Deus, esquece. Esquece das mensagens. É você ser sincero e falar: Deus, eu preciso mudar a minha posição. Eu preciso mudar a minha posição. Eu preciso tomar uma decisão com o Senhor e de verdade. Não só para mim ter um alívio momentâneo, mas que eu possa ter salvação, libertação e ter cada dia uma experiência com o Senhor e crescer cada dia na graça e no conhecimento da Tua palavra e permanecer fiel com o Senhor. Essa tem que ser a sua posição e a minha, a nossa posição como cristão, para o nome do Senhor ser exaltado. Querido, fortalece o seu coração no Senhor. Olha para o Senhor, escuta a palavra de Deus, medita na palavra do Senhor dia e noite, planta o seu coração dentro da palavra de Deus, deixa o Espírito de Deus vivificar, restaurar você. Deixa de ficar com medo, deixa de ser esse crente cheio de coisinhas supersticiosas.
Ah, eu vou agora jejuar, ah, eu agora vou. Não, larga disso. Tenha no seu coração, Senhor, eu quero ter uma experiência verdadeira com o Senhor. Eu quero que o Senhor me revele a tua pessoa para que eu possa seguir o Senhor, servir o Senhor, fazer a tua vontade, não só nesse período de epidemia, de quarentena, mas por toda a minha vida. Me dá uma experiência com o Senhor. Querido, coloca isso no seu coração. A Bíblia diz que Deus é amor e justiça. Talvez esse possa ser um momento que você possa ter uma experiência tão maravilhosa com Deus e que Deus possa te revelar coisas tão grandes que vai mudar o marco da sua vida, a história da sua casa, da sua vida espiritual. Você vai ser aquela pessoa que vai adquirir os frutos do Espírito Santo, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o tempo. É o tempo de você ser quebrantado, deixar de ser essa pessoa turrona, essa pessoa dura e ter uma experiência verdadeira com Jesus, com a palavra. A palavra de Deus entra, o homem muda. A palavra de Deus entra, o homem é transformado. A palavra de Deus entra, o homem é quebrantado. Deixa a palavra de Deus levar você a viver esse novo tempo. E seja despertado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Não é viver uma faixa do cristianismo ou um pedaço do cristianismo, porque o cristianismo é completo, não existe pedaço, ele é completo e ele tem que ser completo nas nossas vidas. Esse é o tempo de você vestir a camisa e falar: Senhor, eu quero mais o Senhor, eu quero revestir do teu poder, eu quero revestir da couraça da justiça, eu quero revestir a minha vida, eu quero calçar os meus pés com a preparação do evangelho da paz, eu quero colocar o escudo da fé, eu quero ser revestido. E a Bíblia manda você fazer isso. Revesti-vos do poder de Deus, para que você possa estar firme contra as astúcias ciladas do inimigo, porque a sua luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Seja cheio de Deus, querido. Seja cheio de coragem nesse tempo. Abra o teu coração e entenda que você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para prosseguir e não para recuar, não para voltar para o cativeiro. A Bíblia diz: os que voltavam